Feliz sábado a todos. É um prazer enorme estarmos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Que você possa meditar na letra desse louvor, que ele possa te elevar aos céus. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém, Senhor. Bom, mais uma vez, um feliz sábado para quem acabou de chegar. Sou recém-casado com a Luana, né? Acabou de cantar aqui. Estamos felizes, muito felizes. Casar é muito bom. E olha, eu preciso falar para vocês, vocês estão com um pastorzão aqui, hein?
Olha que saudade que a gente tem do pastor Calixto lá. Ele é uma bênção, que vocês possam aproveitar os dons proféticos, né, do nosso pastor Calixto, querido pastor Calixto. E a sua família também, Deise, Bruno, Carol, são todos bênçãos na mão do Senhor. E que nós possamos estar usando esse sábado para nós renovarmos algo que tenhamos perdido com Deus. Nós sabemos que desde lá de Adão e Eva, lá no jardim, Deus sempre gritando: homem, onde é que você está? Deus sempre procurando, correndo atrás de nós. Que você possa abrir o seu coração esta manhã e renovar com Ele algo que você tenha perdido. Que você possa realmente se entregar nas mãos do Senhor. Sozinho aqui estou no temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Daqui de onde estou, quero implorar teu perdão, perdão por fugir, por não lhe incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não lhe escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir sua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Feche seus olhos, ore ao seu Deus nesse momento. A nuvem encobriu o meu viver, fiquei em meio à escuridão. O sol me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que eu caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir. Perdão por fugir, por não lhe incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não lhe escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir sua luz, enfim. Renasce o sol que um dia
Desejo um feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos que se fazem presentes nesta manhã de sábado. Desejo um feliz sábado aos nossos queridos visitantes que estão presentes, vieram para adorar a Deus. Também desejo um feliz sábado àqueles que nos acompanham via internet. Que o nome de Deus seja honrado nesta manhã, através deste culto. Enquanto peço ajuda para que o controle venha funcionar, eu creio que quem está no comando aqui, que não está, é o do meio, por gentileza, é o do centro. Vê se funciona. Pedi auxílio para a esposa e no momento que isto já funcionou. Muito bem. Quero destacar nos primeiros minutos também a nossa alegria de ter conosco os nossos queridos amigos e irmãos da igreja de Nilópolis. Existe um misto de alegria e tristeza quando o pastor sai do distrito e chega num outro distrito. Alegria por ter o dever cumprido, por ter feito a parte que corresponde, mas a tristeza é por deixar amigos tão queridos. E nós em Nilópolis tivemos a alegria de conhecer irmãos maravilhosos. Nós somos pequenos, somos limitados, mas as pessoas maravilhosas que nos cercam, nos ajudam a levar a obra do Senhor. E Nilópolis deixou uma marca muito positiva em nossa vida. Aqui está o irmão Francisco, que é o primeiro ancião, e está a sua esposa Marli, que dirigiu a escola sabatina. Pode ficar em pé, irmã Marli, por gentileza. O irmão Francisco já está aqui. Está ali o irmão Emilson, irmã Valdeli, sua esposa. Pode ficar em pé. Também são líderes da igreja lá, tesoureiro e outros departamentos. Estão os filhos do irmão Emilson, também estariam os filhos, o Diogo e o Bruno, está por aí também. Ali está o Diego e a Luana. Lá atrás tem outros também. Muito obrigado a irmã Cátia aqui e o irmão Vespasiano, que são pessoas maravilhosas lá de Nilópolis também. Obrigado a todos vocês. Leva o nosso abraço para os nossos queridos irmãos. Vocês sabem que eu estou falando do profundo do coração, como eu amo aqueles irmãos queridos. Também nós temos a alegria de ter aqui conosco irmãos maravilhosos. Já conheci, informo aos irmãos de Nilópolis que Madureira tem um povo maravilhoso. Já estou amando muito esta igreja. Irmãos comprometidos no serviço de Deus. Obrigado, queridos irmãos. E tenho certeza que juntos faremos uma grande obra para a honra e glória de Deus. Queremos o apoio, qualquer observação, pode vir. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: qualquer observação, crítica que quiser fazer, pode fazer, mas nos procure, pessoalmente. Qualquer elogio pode falar para os outros, não tem problema não. Que eu vou fazer assim também com vocês, né? Eu vou fazer assim, tiver observação, nós vamos conversar, sentar, e tiver elogio, vamos falando para os outros, aspectos positivos. É aquela história, o que é bom eu falo, o que é mal eu calo, né? Eu acho que assim a gente convive bem, não é não? E seguiremos, com certeza. Inclusive já fizemos muitas visitas com o irmão Edivaldo, por exemplo, visitamos várias pessoas, até o irmão Salvador, né, irmão Salvador? Que experiência bonita que nós tivemos lá na visita, conversando com ele e com outros também. Maravilhoso, que o nome de Deus seja honrado. Muito bem, irmãos, eu vou seguir a mensagem. Antes, porém, eu tenho notado que hoje, ao chegar à igreja, alguns olharam para mim, alguns perguntaram: pastor, você tem alguma coisa no olho? Outros eu noto que viram, mas não quiseram falar, né? Mas não foi a briga não, viu, com a esposa não, tá? Fique tranquilo. Ainda mais nessa época, perto do próximo à data do Dia dos Namorados, né? Não pode brigar não, né? Aliás, nunca brigar, né? Minha esposa tem sido uma bênção,
e desde que nós nos casamos, ela tem sido uma grande auxiliadora, companheira, amiga, que tem nos ajudado nesta missão. E ai de mim se não fosse a minha esposa, viu? É uma bênção. E eu sempre digo que viver bem é uma bênção, viver mal é maldição, né? Não queira viver mal com seu cônjuge, aquele que está todo dia do seu lado, é terrível. Eu não sei explicar muito isso porque eu não tive essa experiência, mas eu imagino que é muito dolorido. Por isso que um filósofo já dizia, né? É melhor uma pessoa, viu, Diego, bem casada do que, como diz a expressão, é melhor bem enforcada do que mal casada, né? É forte, né? Mas fico feliz que vocês estão felizes, né, nessa etapa da vida maravilhosa. Eu confirmo o que você disse, viu? É muito bom estar bem casado, uma pessoa que a gente ama. É lógico que de vez em quando na trajetória da vida pode haver uns desencontros, né, alguma encrenquinha pode surgir, né? Mas nós temos que ajustar sempre, fazendo o melhor, compreendendo o nosso cônjuge, porque ninguém casa com anjo. Parece que é com anjo, né? Mas quando casa é ser humano também, com defeito. E eu falo que quando a pessoa casa, ela recebe um pacote, bênção e maldição. Vem aí uma família, muita gente, uns são encrenquinhas, outros não, né? Mas temos que saber lutar para conviver bem com todos. Bom, essa introdução é porque nós nessa semana teremos o dia dos namorados aí, e você vai lembrar daquela pessoa que você ama, né? Dá um presentinho, não vai fazer mal não é isso? Vai fazer bem. E então você também que acompanha pela internet pode lembrar disto, que é bom sempre tratar bem o nosso cônjuge, conviver bem, e teremos uma vida mais feliz, com certeza. Não está. Estou tentando aqui me ajustar. Não está querendo funcionar na minha mão, estou imaginando. Mas nós vamos seguir aqui, agora em nome de Jesus, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, vamos ver aqui, tentar seguir. O que eu estou tentando fazer, mas chego lá, nós chegaremos lá, né? E eu tentarei usar este instrumento também, que será muito útil. Bem verdade que o Espírito Santo é que estará fazendo a obra. O tema dessa manhã está aqui em Ezequiel 37, estarei falando sobre a questão de ossos secos. Eu tive um amigo, há muito tempo atrás, e estive no cemitério, acompanhando no sepultamento da filha dele. Que coisa horrível, né? Que coisa horrível. E esse amigo, a sua filha teve leucemia, e bem cedo ela faleceu. E então, depois de 4 anos, voltei ao mesmo cemitério para acompanhar o sepultamento da esposa dele, da mãe dele. E então, no sepultamento da mãe, ele pegou uma caixinha de uns 30 centímetros quadrados e disse: olha o que sobrou da minha filha. E eu achei estranho aquela situação, e realmente o profeta Ezequiel está tratando aqui nesse livro, nessa visão dos ossos secos. E é interessante, irmãos, que em Ezequiel nós vemos muitas vezes, em torno de 32 vezes, a expressão: veio a mim a palavra do Senhor. Em outro momento diz: veio a mim a mão do Senhor. E você sabe que quando a palavra de Deus vem para transformar vidas, vem para traçar um rumo para a igreja e para as pessoas. Em torno de 32 vezes, o profeta Ezequiel ressalta: veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já veio para você em algum momento? Com certeza, por isso você se encontra aqui. A palavra do Senhor veio. E então, no momento, o texto continua dizendo:
ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Espírito Santo levou o profeta a um vale que estava cheio de ossos. E o texto descreve a situação destes ossos. Era um vale, na superfície do vale estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Agora vai melhor com a graça e o Espírito de Deus. Esses ossos estavam sequíssimos. Havia então, Ezequiel anteriormente já havia profetizado sobre os montes, sobre florestas, profetizou para os montes, para as florestas, e agora profetiza para os ossos. Para os ossos. Nesse caso, Ezequiel recebe a ordem para profetizar para os ossos mortos, branqueados e espalhados pelo chão. Na verdade, para um judeu, era humilhante um corpo não ser lavado antes de ser sepultado, antes de ser envolto em faixas e ser então sepultado com dignidade, numa cova, num túmulo. Era então algo estranho, humilhante. E o profeta Ezequiel destaca aqui nesta visão, que estes ossos estavam ali sequíssimos, queimados pelo sol, sem vida alguma. E então, meus queridos, Deus estava mostrando que ele havia feito uma aliança com Israel. Deus já desde os dias de Moisés havia dito que se o povo fosse fiel teria bênção, mas se fosse infiel, se não tratasse com seriedade as coisas de Deus, teriam consequências trágicas na vida. Era a história da bênção e da maldição. Sendo fiel, bênção. Não apenas bênção material, mas bênção espiritual. Não só bênção financeira, como muitos pregam por aí, mas bênção em outros aspectos da vida, na família, a paz de espírito, e assim por diante, sobretudo a bênção espiritual. E o povo, como foi rebelde, o povo, como distanciou de Deus, passou a viver situações vergonhosas. O povo passou a ser comparado como um povo cheio de ossos secos, sem vida. Não tinha interesse mais nas coisas espirituais, não tinha interesse em ir para a igreja, não tinha interesse em frequentar cultos, não tinha interesse em devolver o dízimo. O povo estava longe do Senhor Deus, estava longe dos caminhos de Deus. E então o profeta Ezequiel apresenta esta grande visão, a visão dos ossos secos, e o texto então do verso 5 declara: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então no verso 7 declara: então profetizou segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Queridos irmãos, aqui está a realidade do povo de Israel, que pode corresponder muito bem aos nossos dias também. Aí está, ele me levou em espírito, me deixou no meio desses vales de ossos, como nós já ressaltamos, né? Me fez andar no meio deles, eram sequíssimos. Então perguntou, né, pode esses ossos reviver? E nós vemos a resposta, Ezequiel nem respondeu, disse, o Senhor sabe muito bem disso, ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E então Deus disse, eu vou fazer crescer a carne, estenderei, porei o meu espírito, sabereis que eu sou o Senhor. Não é isso? É maravilhoso isto. E agora, né, pedir, vem dos quatro cantos da terra, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Às vezes eu tenho orado a Deus, Senhor, será que eu estou morto na fé? Será que eu não estou ainda correspondendo ao que o Senhor deseja para a minha vida? Vem o Espírito Santo, enche a minha vida, enche a nossa igreja de poder, capacita-nos para fazer a tua obra. Nós precisamos muito, Senhor, disto. E Deus então promete fazer uma grande obra na vida dos teus filhos, e todos poderão reconhecerão que Deus realmente é o Deus de toda a terra. Aqui, irmãos, como declara, os ossos representam a casa de Israel. Além desse texto, nós podemos também apresentar uma outra característica da igreja de Deus. A igreja de Ezequiel é a igreja de ossos secos, que poderia ser reavivada pelo Espírito Santo. Há uma outra igreja que está no livro de Coríntios. Paulo fala de uma outra igreja, uma igreja que tem diversidade de dons, mas tem o Espírito Santo dirigindo todas as coisas, cada um individualmente como lhe apraz. E então temos duas igrejas, e a igreja que é comparada a um corpo humano. A igreja comparada a um corpo humano que tem muitos dons, diferentes dons, né? E Cristo sendo o cabeça desta igreja. Cristo sendo o cabeça que quer ver essa igreja funcionando de forma saudável, Então agora, a igreja, vamos analisar as duas igrejas, a igreja de Corinto e a igreja de Ezequiel. Um grupo trabalha para cumprir a missão, um grupo se envolve, esta é a realidade. Eu estou apresentando esse aspecto aqui desta igreja com alguns objetivos. O objetivo é para que nós venhamos a nos despertar mais para cumprir a missão de Deus. Nós vivemos num mundo secularizado, um mundo onde os afazeres seculares dominam sobre a vida de muitos. E nós então precisamos avaliar que igreja nós somos. Como é a minha igreja e como eu sou como igreja de Deus, como povo de Deus. E aqui está, irmãos, a importância de avaliarmos, porque na igreja temos muitas pessoas, como nós já destacamos aqui, que louvam ao Senhor, que se envolvem na missão, que trabalha pregando o Evangelho, buscando pessoas para o reino de Deus. E você que está me ouvindo da igreja aqui, na internet, você sabe muito bem do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando. Porque existe, enquanto tem um grupo que está comprometido à missão, e de acordo com a estatística, esse grupo é em torno de 20% da igreja, comprometido na missão. E há um outro grupo que está vazio do Espírito Santo, que não tem buscado o Espírito Santo, que não tem clamado pelo poder do Espírito Santo, e esse grupo tem sido um grupo vazio, um grupo que olha para a igreja e deixa como está para ver como fica. Não há um propósito definido em adorar a Deus, em servir a Deus e servir a sua igreja. E aí, irmãos, esse grupo geralmente vive em situações reclamando, né? Vem à igreja ocasionalmente,
não busca a Bíblia para orar, para ler, não tem um hábito de leitura da Bíblia. Existe ou não existe um grupo assim? Existe um grupo assim. Já existia no passado pessoas que seguiam esse caminho, estavam na igreja, faziam de conta. Eu até digo que às vezes são na verdade adventistas, mas talvez o nome poderia ser ventista, levado pelo vento. Levado pelo vento, batizou na igreja, é um adventista e considera que o batismo salva. Batizou, já não precisa fazer mais nada. Enquanto a Bíblia diz que nós somos participantes de Cristo se permanecermos até o fim, naquela esperança que tínhamos no início. Permanecermos até o fim. E sabe, meus irmãos, estou falando aqui, você que está me ouvindo, você pode pensar, mas o pastor ele sempre foi um cristão e não sabe o que significa a dificuldade lá fora, sempre foi. Na realidade, eu sou adventista de berço, amém? Ser adventista de berço eu tenho dito que é um prazer, um privilégio, mas ser adventista de berço não é tudo, porque viver como adventista verdadeiramente o cristianismo é uma honra, e morrer como adventista do sétimo dia, cristão, seguidor de Cristo, aí é uma glória, isso é o mais importante de tudo. Mas eu tive um momento difícil na minha vida, eu tive um momento em que eu precisei tomar uma grande decisão. Fazia parte da igreja, e olha, quando você está na igreja e sai para voltar, é uma luta muito grande, você concorda comigo? É uma luta muito grande. Eu senti que o inimigo, que Satanás estava tentando me levar para um rumo sem retorno. Hoje, logicamente, como muitos dos queridos que estão presentes, tem um relacionamento interessante com Deus, conversa constantemente com Deus, pede ajuda dele nos momentos fáceis e difíceis. E eu, quando estava distante de Deus, eu não tinha força nem para clamar a Ele. Em um momento, eu tive que dizer: Deus, ou o Senhor toma conta da minha vida, ou o inimigo vai levá-la. Toma conta. E eu senti que Deus falou: pois não, meu filho, a partir de hoje estamos juntos. E eu disse: amém, Senhor, é isso que eu quero, Senhor Deus. E Deus então foi dando rumo à minha vida. E eu, no meu trabalho, nesse trabalho que realizo de visitação, de diálogo com irmãos, eu tenho notado que alguns ainda vivem sem rumo, não tem Deus como referencial maior da sua vida, não tem uma vida segura em Cristo em todos os momentos. Irmãos, estamos perdidos se não fizermos isso nesse tempo do fim. Não vamos para lugar nenhum se nós não fizermos isso, se nós não tivermos Deus bem seguro em nossa vida. O seu casamento, a sua vida financeira, tudo pode ir de água abaixo. E não pense que nesse tempo do fim, nós seremos triunfantes, não tendo Deus como o supremo da nossa vida. E assim estava vivendo o povo nos dias de Ezequiel. Um povo vazio, um povo que criticava seus irmãos, um povo como ossos secos, sem esperança. E assim, queridos, é triste viver. Um povo que não tem comunhão, como eu já disse, guardar o sábado, só desenvolve as atividades espirituais se tiver conveniência social e até financeira. Eu estava pastoreando, um colega disse: quando as férias, o verão passar, eu volto para a igreja firmemente. E eu disse para ele: o verão vai passar, mas o inverno na sua vida pode chegar, meu amigo. Pode chegar tempos difíceis, e você não terá o auxílio de Deus, você não buscou a companhia de Deus quando precisava e quando tinha condições. E assim, queridos, a igreja de Ezequiel, aquela igreja que não corresponde com as verdades de Deus, que não anda nos caminhos de Deus,
Uma igreja que não se importa com o sábado, devolver dízimo, para quê? E falando nisto, alguns podem perguntar, pastor, mas era naquele tempo, no tempo de Ageu, de Ezequiel, que o povo não... Hoje está tudo bem. Esta semana estava sentado no meu escritório bem cedo. Primeira coisa que, depois do culto que eu fiz, eu falei, vou abrir, ver os e-mails. E lá apareceu um e-mail de uma pessoa conhecida. Uma pessoa aparentemente excelente, se aparenta como uma excelente cristã. E lá estava no e-mail, não sou mais dizimista. Pensei, isso é vírus. Eu acho que é vírus, não é possível. De imediato me veio à mente que aquele e-mail era um vírus que estava chegando. Que fosse um vírus. E fui analisar, e realmente a pessoa diz, depois de 1 ano de estudo, percebi que a Bíblia não fala do dízimo. Jesus, falei, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Pessoas, irmãos, em nosso meio, que estão próximas a nós, estão vivendo no vale dos ossos secos. E eu tenho medo de ir para essa situação. A cada dia eu pergunto, você tem buscado a Deus, querido irmão? A nossa vida para o céu não é fichinha não, meu irmão. Requer conhecimento e luta, requer luta. Precisamos lutar. Operai a vossa salvação. Operai a vossa salvação. Eu tenho falado que eu sou pastor, eu tenho 28 anos de obra, mas para mim isso não representa nada. O que eu quero é minha vida cristã, andar com Deus e chegar lá no céu. Chegar lá. E a cada dia eu luto e acho que faço pouco, porque tem tanto a fazer. Jesus fez tanto por nós, e o que nós fazemos é pouco em relação ao que Jesus já fez por nós. Por isso que eu gosto de estar envolvido na obra, não porque sou pastor. Além disto, sou pastor, tudo bem, e é um privilégio, mas além disto, eu tenho que estar envolvido. Você quer ficar firme na igreja? Claro, pastor, é óbvio. Então, quer a receita? Encontre o seu lugar, encontre uma atividade para você fazer, concorda comigo? E ao encontrar, se envolva bem, participe, você vai se fortalecer na fé. Eu, por exemplo, logicamente dirigido por Deus, assim que era adolescente, estava com 16 anos, assim que me encontrei com Jesus, tinha um coral na igreja, mas foi uma bênção. Acho que eu já até contei em algum momento, numa entrevista que eu até falei, parece que foi naquele dia, e eu vou repetir aqui. O irmão, regente do coral, disse, vai haver um teste hoje à tarde para você, para as pessoas, para entrar no coral. Quer vir? Falei, vou. Cheguei lá, fiz o teste, foi em grupo também, não foi pessoalmente, se fosse individualmente, eu estava na água, Eu estava na água. E você sabe que até hoje eu não sei cantar, Deus colocou uma bênção do meu lado, assim, para me ajudar em muitas coisas, inclusive na música, Dá um equilíbrio aí. Minha esposa resolve a parte da música que eu não consigo resolver. Mas o regente tão bondoso disse, você passou no teste também. Fiquei feliz. E olha, é muito bom quando a igreja está bem envolvida, sabe? Quando os irmãos se envolvem em departamentos, em atividades, e para os jovens é necessário muitos momentos sociais também, não só espiritual, é muito importante, mas momentos sociais são importantíssimos para eles. E aí a juventude falava, nós vamos ter um piquenique a tantos quilômetros daqui, e tinha lá o jipe velho da irmã Sheila, lá a gente entrava no jipe, vamos embora, e aí no outro dia cedo lá jogando vôlei, viu, Diego, você que gosta, jogando vôlei, brincando com o povo, que alegria, e aí também comprei a lição da escola sabatina, comecei a fazer o ano bíblico naquela época, e aí segui. Que bênção esse envolvimento na igreja. Sai fora a igreja de ossos secos. Se você está nessa situação, meu amigo, peça a misericórdia de Deus. Envolva com a igreja.
Faça alguma coisa. E tem gente precisando do seu auxílio. Dizem que para a gente ter saúde espiritual, o melhor remédio é carregar alguém nas costas. Sabia disso? Diz que estava numa região fria e lá estava um cidadão quase querendo parar de tanto frio. E aí então ele pensou bem e aí falou: vou parar, que está difícil. E aí de repente ele ouviu alguém gritando e gemendo, não muito distante de onde ele estava. Um esquenta-banco apenas. Me perdoe se você está confortável nessa situação, você está confortável, está tudo bem, me perdoe, mas nós precisamos mais do que isto. Jesus fez muito mais por nós. E esta igreja de Madureira tem um povo que trabalha, tem um povo que luta, e tem um povo que já lutou muito, e hoje, devido à dificuldade de saúde, ou outras situações da vida, não tem feito tanto, mas já fizeram muito. Que histórias lindas, irmão Edivaldo, nós ouvimos nessas visitas. E tem gente aqui hoje também, já não tem feito tanto devido à situação da saúde, a idade, etc. Mas olha que histórias bonitas. Eu gostei muito, vou citar o irmão Salvador, que é a história que contou, que Deus dirigiu de tal maneira para que ele fosse a tal lugar e levasse a mensagem para alguém. Hoje a pessoa está na igreja. Que maravilha isso, irmãos, que maravilha. Mas posso contar também dos dias atuais. Recentemente aqui na recepção chegou uma pessoa, uma senhora. Posso colocar meu nome para orar, para vocês orarem por mim? E a senhora Ana Maria colocou o seu nome. Ela não está aqui não, né? Ela disse que se não viesse hoje, amanhã ela estaria aqui. A senhora Ana Maria pediu oração. O diretor missionário, o irmão Paulo Robson, pegou o nome, disse que ia orar, foi visitou. E aí, em um momento, precisava de alguém para estudar a Bíblia, e eu disse: eu vou. E na quinta-feira, 19 horas, eu estava lá com o irmão Vinícius. E meus irmãos, essa senhora está precisando de oração, porque ela disse que ela estava no espiritismo, se envolveu com o espiritismo e tal, e ela quer ser libertada. E nós já estamos no 4º estudo da Bíblia com ela. Que maravilha, irmãos. Eu estou orando porque eu quero ver essa irmã na igreja, quero ver aqui. E não só ela, o filho é militar, e o filho está em cima, está seguindo a risca. Que bênção, o Wallace, um jovem inteligente. E vamos lá, Wallace, e pai, olha, o estudo está uma bênção, 1h10 de estudo, toda quinta-feira à noite. É gostoso participar, irmãos, desse trabalho, é maravilhoso. Não tem nada que compensa a alegria de estar trabalhando, fazendo algo para Deus. E eu gostaria, como nós já destacamos, eu gostaria de convocar a igreja, querida igreja de Madureira, para que nós jamais venhamos a entrar nesse quadro da igreja de ossos secos. A igreja sem vida, a igreja que não se interessa pelas coisas espirituais. E aqui, queridos irmãos, essa igreja não presta, não é o ideal de Deus de forma alguma. É a igreja separada da comunidade, é uma igreja sem visão, é uma igreja sem companheirismo, é uma igreja sem missão, é uma igreja que não busca os perdidos, é uma igreja que não compreende a sua razão de existir, é uma igreja de ossos secos. Só vê os problemas, os membros criticam uns aos outros, não sabem perdoar, vivem pecando, reclamam de tudo e nada está bom, não possui reavivamento diário, não é uma igreja cheia do Espírito Santo, não cresce no relacionamento com Jesus. Irmão, esta é a igreja dos ossos secos, que não pode ser a sua igreja, nem a sua vida. Deus tem algo muito maior para você, porque o povo sem direção, sem vida e sem evangelho, não é o povo de Deus. E por isso, às vezes eu olho para a minha igreja, e olho para mim também, e fico pensando: Senhor, o que nós precisamos fazer para melhorar, para crescer?
eu confesso para vocês que a tendência desse mundo é nos distanciar das coisas espirituais mais e mais. Principalmente aqueles que estão envolvidos no ganha-pão aí, no dia a dia, atrás da luta da vida, que não é fácil. Essa é uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, quando estava no 8º ano de ministério, recebi o chamado para trabalhar na Rádio Novo Tempo, administrar a Rádio Novo Tempo. Lá na época tinha 22 funcionários e muita dívida para pagar. Inclusive no 3º mês eu fui para um congresso, mas me deu uma revolução interna. Eu não conseguia suportar de tanta crise psicológica, tinha que pagar os funcionários, aquela luta. E aí eu comecei a envolver tanto naquele trabalho para tirar a rádio da dificuldade, e eu comecei a distanciar da igreja. Eu não tinha compromisso na igreja, e mesmo sendo pastor, eu comecei a avaliar o meu ministério e pensei bem e disse: Senhor, eu preciso fazer mais do que isto. Eu preciso estar envolvido na igreja, em atividades da igreja. Só o aspecto comercial, só fazendo a obra de Deus sem estar com o Deus da obra, o que vale? O que vale você fazer muita coisa para Deus e não ser de Deus? Vale alguma coisa? Não vale. Precisamos estar envolvidos. E eu clamei a Deus para que Ele desse essa força, e foi uma bênção a partir dali. Foi uma bênção. E eu gostaria, irmãos, de dizer que como você vê a igreja, de fazer a pergunta, na verdade, como você avalia a sua igreja? Que experiência você tem na sua igreja? Que experiência você tem vivido na sua igreja? Eu inclusive fiz uma pesquisa numa igreja onde eu até me casei, e lá eu fiz uma pesquisa com 2 famílias. Como você vê a sua igreja? Um irmão disse: esta igreja eu vejo é a igreja de sempre. Tem irmãos encrencas aqui, tem pessoas que não querem saber dos outros, pessoas falsas, e foi falando uma série de coisas daquela igreja, e eu pensei: não é a igreja que eu conheci. Eu conheci minha esposa naquela igreja, uma juventude bonita, e até escolhi uma pessoa bonita também para estar do meu lado. Tá. Falei: mas não é essa igreja que eu conheço, esse irmão está falando dessa igreja, não é possível. E então fui para uma outra entrevista, e quando comecei a perguntar, a irmã levantou e disse: olha, pastor, esta igreja é maravilhosa. Nós na época, em tal época assim, do pastor Manuel Banquet, o pastor colocava aquele projetorzinho na garupa da bicicleta e vinha para esta praça, e o conjunto de jovens cantava, e o trabalho missionário era realizado, e nós fazíamos a alimentação para eles, e começou a contar uma história longa, mas com tanta alegria, que eu cheguei a me emocionar. Que igreja bonita que essa irmã vê, que igreja bonita, e o seu esposo contando a história da sua igreja, é maravilhoso. Esta é a igreja que eu falei, esta é a minha igreja. E como você vê a igreja de Madureira? Como você vê a igreja onde você reúne? Será que muitas coisas, talvez negativas, que você talvez esteja vendo, não seria por falta de algum envolvimento ou mais participação da sua parte? Não seria uma igreja mais assim, animada, uma igreja mais focada? Queridos irmãos, Deus disse, mesmo sendo uma igreja de ossos secos, os ossos secos poderiam ou não poderiam ser reavivados? Poderiam ou não poderiam? Se você se sente desanimado, você pode se reavivar ou não pode? Qual é a solução? A solução está em Deus. Não importa onde você está, onde você se encontra, Deus pode dar a vitória para você. Deus dá a vitória para a sua igreja. Porque mesmo que a igreja tenha suas dificuldades e seus limites, é a igreja dos olhos de Deus. Ele não abandona a sua igreja. E por que vamos abandonar o barco? Deus tem a sua igreja na terra, e Ele cuida muito bem dela. Amém? Amém. Eu acredito assim. E aqui está, irmãos, cada um mantendo um relacionamento com Cristo, se unindo na fé, se tornando membros maduros e respeitosos,
tendo um estilo de vida semelhante ao estilo de Jesus, não se envolvendo com coisas que não deve, coisas dessa vida ilícitas. Tem pessoas que estão querendo se ligar a Cristo, mas não desliga do mundo, não desliga da internet, não desliga dos programas pesados, programas baixos, e estes Deus tem misericórdia, porque o reino de Deus não chega para estes. Será que eu estou falando demais? Será que eu estou falando demais? Inclusive tem uma coisa terrível na internet ultimamente, não sei se na sua também acontece, mas você só ligar o computador já aparece um mundo de sites ali, vai entrando coisas assim, é um abuso, não é? É um abuso da liberdade da gente, é uma coisa terrível, é ou não é terrível? Terrível. E assim alguns entram nesse caminho, e até líderes religiosos entram nesse caminho, como eu já participei de alguns momentos, pessoas se separando, em crise, e aí dizendo, pastor, caí na armadilha. Um dia um colega viu no jornal, domingo de manhã, pastor adventista comete, aí colocou lá um grave pecado que ele cometeu. Aí então o pastor adventista ligou para o seu colega e disse, amigo, estou vendo sua foto, é você mesmo? E então ele disse, caí na armadilha, e logo foi demitido da obra. Que coisa terrível. Líderes da igreja, irmãos, temos que vigiar, porque se nós não vigiarmos, sem nós imaginarmos, seremos esses ossos secos. Estamos na igreja como uma farsa, como tentando enganar os outros, tentando enganar as pessoas e enganar a nós mesmos. Nós precisamos, essa igreja, irmãos, é uma igreja abençoada. A igreja de Madureira é uma igreja abençoada. E Jesus tem grandes planos para esta igreja. Ele quer que essa igreja continue sendo uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja santa, um povo que se consagra ao Senhor. E eu gostaria de me unir a vocês nesse propósito, cada dia buscando cada vez mais a Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos? Amém? Cada dia lembrando da devoção pessoal, lembrando do nosso Deus para termos a vitória. Uma igreja santa, uma igreja santificada, uma igreja transformada pelo poder de Jesus, uma igreja unida, que coisa interessante, esse é o propósito de Deus, uma igreja missionária, falando nisso, está aqui na frente o casal que trabalha tanto pela classe bíblica, amém, né? Irmão Denilson, você está feliz com essa classe bíblica, Denilson? Hoje cheguei lá, o pessoal estava lá animado e tal. O que você me fala? A classe bíblica é uma classe, vale a pena ter uma classe bíblica na igreja ou não vale? Vale muito a pena, né? A igreja que não tem classe bíblica, eu sou fruto da classe bíblica, eu, minha esposa, Paulo Robson você mencionou aqui, é fruto da classe bíblica junto conosco, né? E tem vários irmãos aqui que já foram batizados também. A igreja que não tem uma classe bíblica funcionando, ela perde a oportunidade de dar a mensagem para aqueles que nos visitam, né? E eu queria aproveitar o momento e dizer para os irmãos o seguinte: aproveitem essa oportunidade, aproveitem que Madureira tem uma classe bíblica no sábado de manhã e agora domingo às 18 horas também, né? Aproveitem e convidem aquelas pessoas que você quer levar a mensagem, tragam para a igreja. Deixa que o Espírito Santo vai usar quem estiver à frente e você vai ver milagre acontecendo na vida dessas pessoas. Uma igreja missionária, meus irmãos. Escuta, então vamos aqui aproveitar, já que você destacou esse ponto, que os irmãos podem trazer os amigos, parentes para assistir a classe bíblica enquanto eles assistem aqui em cima, sem problema, né? Sem custo nenhum, né? Na bênção. Que ótimo. Tem a faixa lá destacando isto. Mas eu perguntaria, nós temos alguém aqui que tem talvez um amigo que gostaria de ver no céu, gostaria de estudar a Bíblia com ele, ou levar um curso bíblico para ele? Nós temos alguém assim, que tem um amigo que gostaria? Amém? É verdade? Vocês têm mesmo? Então fiquem em pé. Vamos ver, fiquem em pé. Vem cá, minha esposa vai me ajudar, outros aqui também. Tem uma sacolinha abençoada aqui, ó. Cada um vai levar a bênção. Pode tirar aqui. Irmão Edivaldo, o senhor pode ajudar também.
Cada um vai receber um abençoado curso bíblico, ouvindo a voz de Deus. Você pode entregar para o seu amigo, para o seu irmão, pode estudar com ele. Alguns têm vergonha, não vou entregar porque senão ele vai me colocar na fria, vai fazer pergunta difícil. Não se preocupe com isto, nós temos aqui a classe bíblica para responder as perguntas difíceis, e Deus vai dar sabedoria para você. E nós temos obreiro bíblico trabalhando também, está querendo serviço, sabia? Está querendo serviço, quer ir até a sua casa, quer estudar a Bíblia com você. Então você pode ajudar outras pessoas e pode pedir socorro também. Esse estudo bíblico é abençoado, irmãos. Não jogue fora, não guarde no arquivo morto, não faça isso. Dê para alguém do seu interesse e Deus vai abençoar muito. Tem mais pessoas que ficaram sem? Tá ok, depois o irmão Paulo Robson já está buscando e ele estará entregando para você também. E quero crer que nós teremos dias maravilhosos, abençoados. A igreja missionária é uma igreja viva, é a igreja que conhece a Cristo, né, e que faz com que o mundo conheça Jesus também. É uma igreja transformada, uma igreja viva e gloriosa. Esta é a igreja que Cristo quer que sejamos. Inclusive Ellen White fala que o tempo é agora. Quando é que você quer ser cristão verdadeiro? Quando você quer fazer trabalho missionário? Quando você quer se envolver com a fé? Olha aí, devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar para o céu. Quando devemos preparar para o céu? Quando? Agora, hoje. E eu estou feliz aqui porque aqui está a irmã Vera Lúcia e a irmã Laís. Fiquem em pé, irmãs. Apresento para os irmãos oficialmente, primeiro sábado, é hoje, primeiro sábado, né? Primeiro sábado como adventista do sétimo dia, amém? Amém, irmãos. Primeiro sábado, está aí. E a Laís já está trazendo a sua irmã também, para estudar a Bíblia, e assim o cristão nasce no reino de Deus como missionário, hein? Amém? Amém. Envolvimento, está envolvido, interessante. O trabalho, o irmão está destacando que é o trabalho da Novo Tempo. Novo Tempo tem ajudado a trazer as pessoas para a igreja, tem ensinado doutrinas, tá? E aí então, irmãos, a igreja soma nesse trabalho bonito de levar as pessoas para a verdade, para o caminho de Deus, né? E tem mais pessoas aqui também que vieram através do Novo Tempo. Vocês foi o Novo Tempo? Não, né? Vocês conheceram a igreja de outra forma, não é isso, irmãos? Os dois. Pela primeira vez? O Sidney, onde está? O Sidney está aqui? Vamos dar uma saudação para o Sidney? Está aqui? Ok. Mas eu acho que nós demos a saudação, perdão, ele está lá atrás, né? Então, parabéns, Deus seja louvado, veio através da Novo Tempo, isso é muito interessante. E eu termino então, irmãos, nesse momento, vou chegando ao ponto final, eu gostaria de destacar que o trabalho de Deus não é feito através apenas do pastor, não é feito apenas através dos anciãos e da liderança local, é através de cada membro, cada um de nós envolvendo no trabalho de ganhar almas para Deus. E o mundo precisa conhecer a Jesus e nós precisamos de fazer a nossa parte nesse ministério. E aí está, né, pessoas envolvidas, como diz o texto, essa visão de Ezequiel tem uma aplicação espiritual para qualquer pessoa ou ministério que precise de uma vida, né, precise de nova vida em Deus. E essa visão tem um sentido para você e para mim. Que Deus abençoe a esta querida igreja. Eu gostaria, irmãos, nós já estamos aqui, veja bem, nós já estamos terminando um semestre. E nós gostaríamos de acelerar o barco mais ainda. Gostaríamos de conclamar os irmãos a um reavivamento maior. Não posso dizer que é interessante. Eu estou, por exemplo, dedicando um tempo fazendo aqui estudos proféticos aos domingos. Não é interessante ver poucas pessoas ali. O sonho é ver a igreja lotada, e queremos ver o dia em que aos domingos tenhamos tanta gente quanto aos sábados, aqui em cima.
vendo esta juventude cantando de uma forma bonita como tem cantado e tocado. Louvado seja o nome de Deus. Então, a minha visão para esta igreja é esta, queridos irmãos, é ver as pessoas envolvidas. Não seja aí um túmulo, não seja um túmulo, uma pessoa morta sem participação nenhuma. É bem verdade que tem alguns que não podem correr muito, pela idade, pela saúde, tudo Deus entende. Mas se você tem força para ficar no shopping o domingo inteiro, e não tem força para vir à igreja, que Deus o tenha. Não dá certo, não dá certo. Concorda comigo? Estou sendo bem lógico. Se você tem tempo para vir à igreja apenas no sábado, ainda na hora do culto, não quer nem ter o nome na escola sabatina, deixando o irmão Ivaldo aí preocupado, não dá certo, irmão. Nós temos que envolver mais, nós precisamos de mais tempo com Deus. Alguns têm esse tempo assim muito corrido. Deus, estou aqui, mas não posso muita coisa não. Nós precisamos nos deleitarmos em estar no Senhor. O meu prazer é estar com o Senhor. Esse deve ser o nosso prazer. A Bíblia fala o meu prazer. Essa deve ser a nossa alegria, meus irmãos. É isso ou não é? É isto. Os irmãos de Nilópolis foram muito bondosos comigo aí, que eu soube, né? Eu não tinha nem ouvido. Falaram que eu fiz alguma coisa. Eu não fiz não, irmãos, eles que fizeram. Juntos nós trabalhamos. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou mais tranquilo aqui, eu não vou precisar mexer com obra aqui, né? Mas vocês vão ver, o ar-condicionado não vai demorar não, hein? Prepara o bolso aí. Né, Francisco? Tem que entrar no esquema aí. Vamos preparar o bolso, porque vai ser muito melhor. Temos muito a fazer sim, irmãos. Temos almas para ganhar para Jesus. Mas eu fico feliz quando eu venho para a igreja, vejo os irmãos entrando, né, os amigos entrando. Quem não fica? Todo mundo fica. Eu vejo a alegria do Denilson, da esposa, quando vê a classe bíblica, pessoas chegando ali para acompanhar os estudos. É maravilhoso. Então, irmãos, nós unidos, nós somos vencedores. Que Deus nos dê esta vitória, a vitória para a sua igreja cada dia. Vamos juntos, conte comigo, e queremos contar contigo, e Jesus quer contar conosco. Amém. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino Quero Ter Jesus Comigo, número 400 do nosso inário. Sem Jesus jamais seremos a igreja que Ele sonha. Então vamos pedir que Ele esteja em nós, hoje e para sempre. Quantos querem ter Jesus consigo? Levantem. Amém. Vamos louvar. Sou em minha fé,
estás comigo, frágil aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, entendemos que o Senhor nos ama muito e ama aos pecadores que estão distantes do teu caminho também. Entendemos que o Senhor quer contar conosco para alcançar os perdidos no mundo do pecado. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos consagre, que o Senhor venha reavivar a nossa vida, que nós possamos nesta manhã sairmos daqui desejosos como nunca em ir atrás do perdido pecador, que possamos, ó Deus, nos envolver nesta missão, a missão de salvar almas para o teu reino. Agora, ó Pai, pedimos uma bênção a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui, aqueles que não puderam vir por razões justificáveis, que o teu Santo Espírito esteja em todos, desde agora e para sempre. Amém, meu Pai.